que você acha em relação à lei da atração e à Bíblia? O que acontece? Muitas pessoas, elas estão descobrindo agora a forma correta através da lei da atração, mas sabendo que já está escrito há mais de 2000 anos atrás. Só que a gente não conseguia entender esse conceito. E hoje a mecânica quântica, ou seja, a lei da atração, está mostrando, explicando de forma diferente, que faz com que nós entendamos melhor. Mas já é bíblico, aonde ali Jesus ele fala: se tiver a fé de tamanho de um grão de mostarda e dizer a esse monte, muda daqui para ali, e ele mudará. Ou seja, isso é uma questão que é você acreditar que aquela situação ela vai se resolver, ou aquele problema, ou seja, aquela situação que você está vivenciando, isso pode mudar se você tiver fé. Muitas pessoas, elas ficam presas num labirinto, andando de um lado para o outro e não conseguem sair nunca. Por quê? Falta entendimento. Porque por trás de tudo tem uma lógica. E isso faz com que pessoas fiquem naquela roda do ratinho, rodando, correndo e sempre no mesmo lugar. Então a lei da atração, ela vem nos mostrar que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e que eu ande coerente com pensamento e sentimento, isso me traz o resultado daquilo que eu espero. Então, e na Bíblia já vai dizer que não recebemos porque não sabemos pedir. Pedir qualquer coisa a gente pede, mas parece que é alcançável, parece que você nunca consegue aquilo que você quer. Mas a Bíblia já vem nos dizer que não sabemos pedir e por isso não recebemos. E a lei da atração, ela vem trazer clareza que sim, conseguimos quando nós estamos alinhados com aquilo que queremos. Então vem sentimentos, vem pensamentos coerente com aquilo que a gente quer alcançar. E quando você acredita, porque a lei da atração e o que a Bíblia vai nos dizer é a mesma coisa, é sobre fé. Tudo está interligado em relação à fé. E então a gente começa a ter mais clareza, mas no final tudo é a mesma coisa. Muitas pessoas às vezes criticam, eu já ouvi em igreja falando sobre a ciência. Gente, Jesus, Deus, ele é tudo, é o todo. Tem um versículo que vai dizer, ele é a sabedoria, ele é o entendimento, ele é tudo em um todo, ou seja, ele é tudo. Então, isso também traz conceitos relacionados a isso, entre a lei da atração e biblicamente. Ele só trouxe mais clareza nessa situação, mas são a mesma coisa. E o que você acha? Comenta aqui nos comentários. E então, temos que fazer o quê? É o que Jesus nos diz. Retém aquilo que é bom. O que não for, você não pega. Pega aquilo que é bom para você, que faz você crescer, que faz você amadurecer, que faz você romper, que faz você alcançar os seus objetivos, que faz você alcançar as realizações dos seus sonhos. Porque você está aqui não é somente para sofrer, não é isso que Deus nos deixou. Ele diz, Jesus diz que vos deixo paz. É paz que ele deixa para você. Ele vai falar que no mundo tereis aflições, no mundo.
fora, na matéria. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, dai graça por tudo, porque quando você agradece até por aquela situação ruim que você passou, e você ali, se você parar e não reclamar e olhar com os bons olhos, você vai ter um aprendizado sobre aquela situação que você está passando e trilhar por novos caminhos, porque Ele nos deu o livre-arbítrio de você fazer escolhas. Então, dependendo da situação difícil que você está enfrentando ou que você enfrentou, retém aquilo que é bom. Leva somente aquilo que é bom. Olha com os bons olhos, porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo, o seu ser terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, ruins, todo o seu corpo se tornará treva. Quer dizer o quê? Olha com os bons olhos em tudo que você está vivenciando, seja bom ou seja ruim, porque isso vai te trazer aprendizado, mas não para você permanecer na mesma situação, mas para você enxergar uma saída e trilhar por novos caminhos. Porque o que Ele tem para a sua vida é muito mais que os olhos viram, que o ouvido não ouviram. É o que Deus tem para você. Às vezes está na hora de você se levantar, sacudir a poeira e olhar com os bons olhos para as situações que você está vivenciando, que você está passando, essa experiência de situações ruins. Elas são passageiras, mas depende de você deixar isso para trás e romper. Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, ou seja, é o teu ensinamento, é o ensinamento que Jesus ele nos passa, de andar coerente com aquilo que queremos alcançar. Às vezes você já está cansado de passar por tantas situações difíceis que às vezes dá vontade de desistir, mas olha para essa situação com os bons olhos e você vai poder romper, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Quem coloca peso somos nós mesmos que colocamos peso nas situações que a gente às vezes fica passando ou que passamos. Ah, mas foi Deus que permitiu eu ficar de jeito, passar por isso. Ei, Deus é amor. Tem um versículo que fala em Tiago que Deus a ninguém ele tenta. E nós não podemos dizer que é Ele, porque Ele não é. Então começa a olhar com os bons olhos para as situações que você está experienciando. Ah, mas eu tenho que ficar permanecendo nessa situação, olhando com os bons olhos, se eu estou passando por um problema financeiro, se eu estou passando por um problema de saúde, se eu estou passando... Ei, sim, olha com os bons olhos. Para você sair desse labirinto, você vai ter que olhar com os bons olhos. Pedro e os discípulos estavam dentro do barco e estava tendo aquele avalanche de tempestade, de ventanias. E eles ali achavam que iam morrer. Mas no meio da escuridão, vinha um homem caminhando sobre as águas. E quando eles tomaram conta de saber que era Jesus, olha o que o Pedro disse: Senhor, permita eu ir até aí. E ele disse: venha. É que ele está falando para você que está no meio dessa avalanche, dessa tempestade. Venha. Pedro
colocou os pés, começou a andar sobre as águas. Só que com a tempestade, as ventanias começaram, ele começou a observar os problemas que estavam diante, em redor dele. Porque aonde eu coloco meu foco, ali está a minha energia. Ele colocou o foco dele na tempestade, tirou o foco de Jesus, tirou o foco de olhar para frente, ficou olhando para as situações, então ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, Jesus ali ergueu a mão e pegou pela mão de Pedro e a levantou. A única coisa que Jesus fala, homem de pequena fé. Às vezes Jesus está falando com você, homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Para de ficar olhando para essa circunstância aí, porque ela já passou, ela já acabou, ela já se findou. Eis que um novo ciclo na sua vida está prestes a acontecer. Mas se você olhar para a direção certa, a direção correta, você sai desse labirinto. Jesus, ele está erguendo a mão para você. Deus, ele quer te tirar dessa situação difícil que você está vivenciando, experienciando. Mas para isso, você vai ter que erguer as suas mãos e parar de ficar se afundando nessas situações que você não tem controle. Porque Deus, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle nas águas, no céu, no vento, no fogo. Ele tem em tudo. Olha só outro versículo que recita lá em Isaías. Passará pelas águas e não se afogará. Passará pelo fogo e não se queimará. Ou seja, ele está dizendo, passará por tribulações, problemas de todas as partes, de todas as situações. Você não vai ser atingido se você acreditar. Tudo depende da sua fé. E se isso está fazendo sentido para você, já se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui o que você está passando. Porque eu vou liberar uma palavra de vida, de esperança para esse novo recomeço da sua vida. Financeira, espiritual, emocional. Tudo está se fazendo novo a partir de agora. Se você crê, você digita amém. Porque há poder nas palavras. E eu decreto a partir de agora que um novo ciclo está se iniciando na sua vida. Porque você merece viver tudo de novo. Porque chega de tribulação, chega de tanto sofrimento. Você tem que ficar com raiva dessa situação que você está vivenciando. Não é normalizar, não. É porque Deus está me permitindo aqui. Permitindo, rapaz. A gente... Você até me desculpa. Mas que permitindo? É você tomar uma rédea da direção. Se você colocou um cavalo numa carroça que ele nunca andou, ele vai sair desgovernado. Mas se você domar, você ensinar e tomar e pegar, colocar ele na carroça e você pegar as rédeas e ir colocando para onde ele vai. É assim, é na sua vida. Pega as rédeas. Agora quem vai direcionar, andar pelo caminho correto, sair fora dessas situações que você está experienciando, não é fugir, é sair. Porque você só permanece no mesmo lugar enquanto você quer. Porque na hora que você decidir que eu cansei e eu vou viver algo novo que Deus tem para mim, isso é um decreto. E isso já está decretado na sua vida. Então, pega as rédeas da cavalaria e vá. Vá. Porque quem está na direção é Deus.
É Ele que vai abrir caminhos, é Ele que vai te dar clareza.